Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao módulo 2, aula 2, Anatomia e Fisiologia das Mamas. A mamografia representa hoje um exame de prevenção contra o câncer de mama indispensável. O câncer de mama já foi um grande causador de morte em mulheres. Segundo as estatísticas, 1 a cada 8 mulheres irão desenvolver o câncer de mama. Por isso, o exame de prevenção é tão importante para a detecção desse mal que assola a maior parte das mulheres. Os homens, ao contrário do que se pensa, também podem desenvolver a doença em alguns momentos de sua vida, sendo numa quantidade muito inferior ao das mulheres. Há algumas décadas atrás, quando detectado o câncer de mama, era feita a cirurgia parcial da mama. Entretanto, com o passar dos tempos, foi notando-se que, com o avanço das pesquisas e da medicina, que na maioria dos casos o melhor tipo de intervenção cirúrgica a realizar era a mastectomia geral, ou seja, a retirada total da mama. Com a mamografia é possível prevenir o câncer de mama, pois é um exame radiológico que consegue detectar nódulos de até 2 milímetros de comprimento. Fatores de risco para o câncer de mama: idade, quanto maior a idade, maior o risco; histórico familiar, mãe, filha com câncer de mama; genética, presença dos genes BRCA1 e BRCA2; arquitetura da mama, tecido mamário denso; menstruação, início antes dos 12 anos; menopausa, início após os 55 anos de idade; idade avançada a ter o primogênito ou ausência de filhos. Educação, o risco aumenta quanto maior o nível de educação, maior o nível de informação o paciente tem, mais rápido ele procura atendimento médico. Aspectos socioeconômicos, o risco aumenta quanto maior o nível social. Regras gerais para o estudo das mamas. Adornos. Todo e qualquer tipo de material com número atômico alto deve ser retirado para que não sobreponha a região de interesse. Piercing, sutiã, top, cordões, etc. Vestimenta adequada. A cliente deverá despir-se de qualquer vestuário e colocar um avental com abertura anterior para a exposição da mama sem que haja a exposição da imagem da paciente. Então, a paciente vai se despir só da parte superior da vestimenta, vai colocar o avental com a parte aberta para frente, para que ela retire apenas, dependendo do tipo de avental, apenas o lado que vai ser examinado, depois retira o outro lado. Dependendo do avental, a paciente fica sem nada na parte superior do corpo. Acessórios de proteção radiológica. No momento da aquisição do exame, a cliente deverá utilizar um protetor gonadal e um protetor de tireoide para protegê-la da radiação difusa. Vamos pegar essa parte aqui do protetor de tireoide e vamos falar um pouquinho sobre ele, já que de tempos em tempos surge algum vídeo que é repassado sobre a necessidade do protetor de tireoides durante a realização do exame. Dependendo da incidência que você vai fazer, o protetor de tireoide atrapalha e muito no posicionamento da paciente, tá? Mas ele não impossibilita a realização do exame. Então, o exame pode sim ser realizado com protetor de tireoides, ele só vai ter que ser mais cauteloso porque ele vai atrapalhar, porque ele pode causar sobreposição, principalmente na média lateral, ele causa sobreposição no posicionamento do músculo peitoral. Então, nós devemos instruir a paciente de que a utilização do protetor de tireoide vai atrapalhar no exame, mas se a mesma fizer exigência ao uso, nós podemos sim realizar o exame com protetor de tireoide. É necessário? Não, não é necessário. Primeiro, porque o feixe é direcionado,
Segundo, porque nós temos a placa de acrílico que protege o rosto da paciente, que ele se prolonga até a região da tireoide, tá? E terceiro, porque a dose de radiação é pequena e o exame é de realização anual, tá? A gente deve instruir a paciente em relação a todos esses fatores, mas se a mesma exigir o uso do protetor de tireoide, nós devemos fazer a vontade da paciente e realizar o exame com protetor de tireoide, deixando bem esclarecido para ela que o protetor pode atrapalhar na visualização do exame. Posicionamento do paciente. O paciente deverá ser orientado no que tange a posição correta para a realização do exame mamográfico, ou seja, paciente em bípede, com as pernas ligeiramente abduzidas, ligeiramente abertas, e sempre com a mama na direção do mamógrafo, a mama que a gente vai examinar no momento. O estudo da mama é sempre bilateral e comparativo. A mamografia trabalha com baixo KV, entre 22 e 28, e o alto MAS, entre 70 e 80, podendo chegar a mais do que isso. Compressão. A compressão da mama é indispensável. É necessária a compressão rigorosa até que a paciente possa suportar. A compressão é necessária para tornar a mama mais uniforme. A compressão aumenta a nitidez da imagem, pois diminui a distância objeto-filme. Auxilia na imobilização, evitando artefatos de movimento. Reduz a radiação dispersa. Determina que o tempo de exposição seja o mais curto possível. Serve para separar os tecidos e estruturas adjacentes que poderiam causar confusão diagnóstica. Então, nós temos aí uma nova imagem da anatomia da mama, tá? Ductos, lobos, músculo, tecido adiposo. Temos a divisão dos lobos. É como se fosse uma roda de bicicleta. Nós temos a parte central, o eixo central, formado por mamilo e auréola, e temos as divisões como se fossem os raios da bicicleta, formado pelos lobos. Temos as glândulas produtoras de leite e os ductos mamários. A mama tem a sua forma de cone. Está localizada dos dois lados na parte anterior do tórax direito e esquerdo. Se estende na parte lateral direita da axila, chamando de prolongamento axilar. Se estende da parte medial para o externo. Está localizada entre a segunda e a sexta costela anterior torácica. Sua base está presa a um músculo peitoral maior e sua borda inferior é chamada de prega inframamária.
As estruturas mamárias também são descritas em 4 tipos de padrões. Mamas lipossubstituídas, têm menos de 25% de tecido fibroglandular, a imagem A. Mamas parcialmente lipossubstituídas, 25 a 50% de tecido fibroglandular, imagem B. Mama heterogeneamente densas, de 50 a 75% de tecido fibroglandular, a imagem C. E a imagem D, mamas extremamente densas, mais de 75% de tecido fibroglandular. Leite materno é um tipo de secreção de alto valor nutritivo, devidamente adaptado às necessidades do recém-nascido, e a única fonte de alimento e de anticorpos durante os primeiros meses de vida. Com o aparecimento da menstruação, os seios já têm um nível que lhes permite estar prontos para cumprir a sua missão básica, a secreção do leite. A cada ciclo menstrual, o corpo se prepara para a fecundação. O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta frequência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. É um tipo raro em mulheres com menos de 35 anos. O INCA diz que é o segundo tipo mais frequente no mundo e o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. Estimativa de novos casos, 57.120. Número de mortes, 13.000, sendo 120 em homens e 13.225 em mulheres. São dados de 2011. Nós já estamos em 2020. Então, nós já podemos ter uma modificação significativa nesses valores. O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. As células cancerígenas, elas se comportam de forma irregular. Muitas das vezes elas têm um crescimento para a formação de tecidos mais acelerado do que as células
normais, e as células que se reproduzem a partir dela representam as mesmas características problemáticas que a célula original. Então, quando a célula se altera, a célula se modifica e ela se reproduz, essa modificação, essa alteração, essa mutação é passada adiante para as células provenientes dela. O que causa o câncer? As causas do câncer são variadas, podendo ser causadas por fatores externos e internos. Os fatores externos podem ser relacionados ao meio ambiente, substâncias químicas, irradiação, vírus e os hábitos ou costumes próprios da paciente. Os internos são a ação de hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas, estando ambas interrelacionadas. Alguns fatores são bem conhecidos. O cigarro pode causar câncer de pulmão, exposição ao sol pode causar câncer de pele, vírus ou bactérias podem gerar câncer de colo do útero, que é o HPV, ou câncer no estômago, o famoso H. pylori. Fatores de risco. Pacientes do sexo feminino, 99% dos cânceres de mama acontecem em mulheres. Idade avançada, principal fator de risco. O histórico familiar. Pacientes com pelo menos 2 pessoas de primeiro grau possuem risco maior do que as que não possuem casos na família. Fatores que diminuem os riscos: mulheres asiáticas ou africanas, prática de exercício regular, aleitamento materno, número maior de gestações e remoção dos ovários, que vai ter alteração direta nas taxas hormonais. O câncer de mama normalmente não dói, não apresenta sintomas, principalmente nos estágios iniciais. A mulher pode sentir um nódulo que anteriormente ela não sentia. Isso deve fazer ela procurar o seu médico. O médico vai apalpar as mamas, as axilas, a região do pescoço e as clavículas e, ao sentir um nódulo de mama, pedirá uma mamografia. A mamografia é uma radiografia das mamas. Este exame também é feito para a detecção precoce quando a mulher faz o exame mesmo sem ter nenhum sintoma. Caso a mama seja muito densa, o médico também pedirá uma ecografia das mamas ou uma ultrassom. Caso algum nódulo suspeito, será solicitada a biópsia mamária. Existem vários tipos de tratamento para o câncer de mama. São vários os fatores que definem o que é mais adequado em cada caso. O médico pede exames de laboratório e de imagem para definir qual a extensão do tumor, se sai da mama e se alojou em outras partes do corpo. Nós devemos ter um bom conhecimento em relação ao autoexame
para que possamos transmitir essas informações educativas aos pacientes, aos nossos próximos, aos nossos conhecidos. Muitas das vezes, por sermos profissionais da área da saúde, nós somos solicitados quando o paciente tem alguma dúvida. Se for situações em que nós pudermos dar explicações em relação, devemos sim passar essas informações. Sejam situações em que o paciente deve procurar o médico para ter melhores esclarecimentos, sejam assuntos que nós desconhecemos ou que não temos total certeza sobre o que vamos falar, devemos incentivar o paciente a buscar ajuda médica. O toque nas mamas deve ser realizado com a ponta dos dedos, passando por toda a circunferência da mama, indo até a axila e palpando para ver se nós podemos sentir algum nódulo. Não é apertando a mama, é palpando. Com a mama ensaboada, as mãos percorrem, deslizando pela estrutura com mais facilidade e até nos facilita a realização da palpação das mamas. A mamografia é realizada pela compressão da mama a ser examinada. A compressão supera a diferença anatômica entre a base e o ápice do tecido mamário, para uma melhor visualização das estruturas. Apesar do inevitável desconforto causado, o benefício do exame é muito superior. Então, nós devemos sempre instruir a paciente em relação a isso. A senhora vai sentir um leve desconforto, mas ele é necessário para a realização de um exame de qualidade. Próteses mamárias. A paciente com próteses mamárias deve anualmente fazer o seu exame mamográfico de rotina. A mama masculina apresenta alguns obstáculos e o aumento da incidência de casos ocorre justamente por não realizar o autoexame, porque a maioria dos homens acha que não existe a possibilidade de um homem ter câncer de mama, que o câncer de mama é exclusividade feminina. Então as chances de morte é bem maior, porque o paciente demora muito para descobrir uma lesão. Quando descobre, geralmente já está no estágio mais avançado em que o tratamento é mais ineficaz. Então, a realização do exame, a paciente deve estar nua da parte superior do corpo, sempre evitar o uso de desodorantes, cremes ou óleos corporais na região. Quando a paciente faz a marcação do exame, a paciente deve ser instruída, através das informações relativas ao exame, de que ela não pode colocar desodorante, talco, hidratante, óleo corporal, nenhum tipo de substância na região a ser examinada. Ah, mas eu vou colocar o desodorante na axila e o exame vai ser da mama. Mas as partículas da substância se espalham pela mama, tá? E elas prejudicam muito o exame. Aqueles desodorantes aerosol, eles deixam partículas que são visualizadas na imagem e podem ser confundidas com microcalcificações. A técnica, o tecnólogo ou o técnico irá posicionar um seio de cada vez para o estudo e comprimi-los. Recomendado marcar o exame após a menstruação. 14 dias após a menstruação, as taxas hormonais já estão mais estabilizadas, então as mamas já estão menos doloridas, menos densas e o exame tem uma eficiência muito maior.
Temos aqui imagens, a cânula caudal a de cima, a média lateral oblíqua de baixo, bilateral, posicionamento simétrico, que oferece qualidade à imagem. A mamografia busca lesões mínimas não palpáveis ou alterações denominadas microcalcificações. Além disso, o exame é classicamente usado para a investigação de nódulos mamários percebidos pela apalpação ou mesmo por outros sintomas na região. Ela reconhece tumores de tamanho entre 1 a 3 milímetros. Olhe bem a diferença nessas duas imagens. Um nódulo visto na mamografia e visto na ultrassom. Uma área densa. A mamografia continua a ser a mais importante técnica de imagem para as mamas. A mamografia é de 85 a 90% de especificidade. De acordo com a Sociedade Americana do Câncer, somente 1 ou 2 mamografias em cada 1000 levam ao diagnóstico do câncer. Aproximadamente 10% das mulheres precisa de uma mamografia adicional. Não se alarme se isso acontecer com você. Apesar de 8 a 10% das mulheres necessitarão de biópsia e 80% dessas biópsias não são câncer. Então, às vezes, há necessidade de exames adicionais para poder acrescentar imagens diagnósticas para o radiologista. E quando ligam para a paciente para pedir para ela retornar ao serviço, normalmente alguns dias após a realização do primeiro exame, ela se apavora porque acha que pediram para ela voltar porque viram alguma coisa. Então, a gente deve sempre acalmar a paciente de que as imagens são adicionais para poder melhorar o diagnóstico. Porque nem sempre essas adições diagnósticas, tanto as imagens adicionais, as sequências adicionais, como a biópsia em si, não é comprovação do câncer. Muitas das vezes faz as imagens adicionais, faz a corebiópsia, faz o histopatológico e a lesão não é maligna, tá? Mas é necessário que seja feito todo o processo para poder saber se essa lesão é maligna ou não. Se ela for maligna, vai percorrer para o tratamento, e se ela for benigna, vai ser feito apenas o acompanhamento da lesão. Uma pesquisa feita pelo Datafolha revela que 60% das mulheres desconhecem a mamografia como forma de diagnosticar o câncer de mama. De acordo com a pesquisa, 82% lembram do autoexame, 31% associaram ao médico apenas e 35% lembraram da mamografia. O Outubro Rosa chegou ao Brasil nos anos 2000, mas é conhecido mundialmente. Segundo órgãos americanos de vigilância, estipulam que a mamografia pode encontrar um câncer de mama 2 anos antes dele ser palpável pela paciente. Para lembrar a importância do exame, há 5 anos celebra-se o Dia Nacional da Mamografia, que é no dia 5 de fevereiro. São Paulo é a cidade que lidera o ranking de novos casos de câncer de mama. Porto Alegre é a terceira cidade brasileira. 68% indicam a quimioterapia como forma de tratamento. Segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres. Um estudo realizado no Hospital do Câncer, AC Camargo, em São Paulo, mostrou que o câncer de mama está atingindo 4 vezes mais mulheres jovens do que no passado. Então, esse quadro se modificou bastante em relação aos dados do passado, em que as pacientes jovens tinham um índice muito pequeno de acometimento de câncer de mama.
e atualmente já está atingindo 4 vezes mais mulheres jovens do que no passado. Então, essas informações elas precisam ser sempre atualizadas no nosso conhecimento, porque ao longo do tempo vão surgindo modificações, alterações, tanto nos prognósticos quanto no histórico da doença em si. Então a gente precisa estar sempre buscando informações, estar sempre o máximo possível atualizado em relação a tudo, para que possamos prestar um serviço de atendimento de saúde o mais eficiente possível, tanto a nível de passar informações a quem nos procura, quanto a nível de sermos um profissional qualificado dentro do nosso serviço, dentro do nosso atendimento ao paciente. Costuma-se dizer que dentro da área da saúde você só sabe o dia que você inicia os seus estudos, porque o dia que você para de estudar, você desconhece, porque nós desconhecemos o dia que deixaremos esse plano. Então, dentro da área da saúde, nós devemos sempre periodicamente estar buscando novas informações, novas atualizações. Sempre são feitos estudos através dos institutos de câncer, o INCA sempre traz atualizações. Temos várias vias para buscar informações atualmente. Antes era bem mais difícil, hoje em dia nós temos a internet que nos fornece um leque muito amplo de informações. Temos acesso a cursos de atualização, de especialização muito mais constantes, muito mais frequentes, com muito mais facilidade de acesso do que tínhamos anteriormente. Então, nós temos muito mais facilidade de buscarmos informações do que os profissionais mais antigos. Então, nós devemos praticamente contar como obrigação estarmos sempre o mais atualizado possível, sermos sempre um profissional objetivo, um profissional bem atualizado, um profissional com um amplo campo dentro da sua área. A gente tem total conhecimento, tem total noção de que é impossível saber tudo, né? Pode-se saber um pouco sobre tudo e pode-se saber bastante sobre a nossa área de atuação específica, até para que possamos atuar de forma diferenciada, sermos um profissional diferenciado dentro da nossa área de atuação. Então, qualquer dúvida podem entrar em contato. E até a próxima.